Seja bem-vindo a mais um momento de oração e reflexão na Palavra de Deus. Quebra do ego. O lugar onde Deus reconstrói o que foi desconstruído do Evangelho na minha e na sua vida. Eu sou o missionário Gustavo Neves. Estou aqui para pregar o Evangelho para você, para orar com você e por você. Sempre. De segunda a sexta, nós estamos aqui orando por você, pregando o Evangelho para você e orando com você. Por isso, fica até o final desse vídeo. Se inscreva no nosso canal, comente, deixe seu pedido de oração e compartilhe com o máximo de pessoas possível. Deus tem uma palavra para você hoje. Eu não sei como você se encontra, mas Deus conhece o seu coração. E se você ouvir a voz do Senhor, não endureça seu coração, porque Deus quer falar com você. Antes de mais nada, eu quero orar por você, eu quero orar com você. A presença de Deus, ela é real. E talvez você possa estar vivendo um momento na sua vida onde você não tem se sentido filho de Deus. Você não tem sentido o amor de Deus. Você não tem recebido a graça de Deus. Você não tem sentido a paz que vem de Deus. Você não consegue dormir. Você não consegue ir trabalhar em paz. Você tem perdido a sua paz, a sua quietude. Existe um texto na Bíblia Sagrada que vai dizer: aquietai-vos e sabei que eu sou o seu Deus. Deus quer que você se aquiete. Deus quer que você fique tranquilo, porque Ele é Deus. Nós ficamos inquietos e ansiosos e preocupados porque nós temos uma síndrome de querermos ser Deus, estar no controle de toda a nossa vida e achar que tudo precisa estar sempre redondo e debaixo do nosso controle. Porém, não é isso que Deus está fazendo na sua vida, não é verdade? Provavelmente Ele está bagunçando tudo para que você possa olhar para Ele e aprender a andar em confiança e saber quem você é nele. Quando você olha no espelho, o que você vê? Quem é você? Quando você pensa em si próprio, quem é você? Você é um filho de Deus amado? Você tem se sentido assim? Muitas pessoas nas igrejas estão por muito tempo lendo suas Bíblias, orando, indo à igreja, porém vivem culpadas, sobrecarregadas, com jugo pesado, com fardo pesado, seguindo regras dos homens, mas não vivendo a graça transformadora, poderosa de Deus nas suas vidas. Deus quer transformar você de dentro para fora. O Evangelho não é sobre seguirmos regras. O Evangelho é sobre nós sermos transformados pelo poder de Deus. E hoje eu quero convidar você a experimentar o poder de Deus através desse momento de oração, através de ouvir a palavra do Senhor. Aleluias! Louvado seja o nome de Jesus, irmãos. Deus é incrível. Por isso eu quero orar com você nesse momento. Eu quero convidar você a orar comigo, aonde você estiver. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por esse dia. Obrigado porque em tudo o Senhor tem nos dado graça. Em tudo o Senhor tem nos sustentado. O Senhor tem nos ajudado. O Senhor tem nos levantado. Quando nós estamos caídos, o Senhor nos coloca de pé. E quando nós estamos soberbos, orgulhosos, o Senhor cria em nós um coração humilde e nos mostra que nós não somos nada. Senhor, obrigado, porque o Senhor usa as circunstâncias da vida para mostrar pra gente que a gente precisa de Ti. O Senhor às vezes permite que a paz fique longe de nós. O Senhor permite que as pessoas nos esqueçam. O Senhor permite que aqueles que nos amam nos machuquem, para que a gente aprenda a sermos pessoas que perdoem mais, pessoas mais humanas, pessoas mais humildes, de coração compassivo. Pai, nós temos muito que aprender contigo, Jesus. O Jesus que morreu na cruz e que ressuscitou e que está vivo. Sim, esse Jesus. Ele é o Deus que se entregou por cada um de nós. E Ele sabe o que é misericórdia. Ele sabe o que é sofrer. Ele sabe o que é padecer.
Deus, em nome de Jesus, nos ensina a sermos os seus filhos amados, a não vivermos no medo, escravizados em emoções doentias. Deus, cura nossos corações, trabalha nas nossas vidas, em nome de Jesus, ó Pai. Opera um milagre na vida do meu irmão e da minha irmã, Senhor. Deus, vai curando o seu coração, vai trabalhando na sua alma, no seu caráter. Talvez ele entrou nesse vídeo, Deus, achando que as portas irão se abrir, que os milagres vão acontecer. Amém, Senhor. Se essa for a tua vontade para a vida dele, que as portas se abram, que os milagres aconteçam. Mas se todavia o Senhor quer trabalhar nas nossas vidas através das portas fechadas, através da ausência de milagres externos, opera o milagre interno, que é o milagre de nos tornar mais semelhantes ao seu Filho amado Jesus Cristo. Deus, em nome de Jesus, trabalha nas nossas vidas, Senhor. Trabalhe na vida do meu irmão e da minha irmã. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Meus irmãos, eu quero dizer para você que você é um filho de Deus. Você não é mais culpado. Você foi perdoado. Você foi inocentado. Você não precisa mais andar com culpa. Você não precisa mais andar com medo. Você não precisa mais andar com vergonha. Você não precisa ir à igreja e achar que você não merece estar com Deus, porque você foi perdoado através do sacrifício de Jesus. Romanos capítulo 8, verso 1, e eu quero mergulhar com você hoje no texto do apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 8, que diz: agora, portanto, já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Pois em Cristo Jesus a lei do Espírito que dá vida os libertou da lei do pecado que leva à morte. Meu querido irmão, Jesus Cristo, Ele é o Deus que se fez carne. E Ele é o Deus que não só se fez carne, mas Ele cumpriu toda a lei no meu e no seu lugar. Sabe, pensa nos seus piores pecados, nas coisas mais horríveis que você já fez. Pois é, Jesus, Ele cumpriu a penalidade por causa de todos os nossos pecados. Ele cumpriu a penalidade. Ele foi para a cruz. Ele foi condenado. E não somente cumpriu a penalidade, mas Jesus também cumpriu todos os preceitos da lei de Deus. Tudo aquilo que você deseja fazer que você não consegue. Toda bondade que você deseja dar, mas não consegue. Todo perdão que você deseja dar, mas não consegue. Todo amor que você deseja dar, mas não consegue. Tudo isso Jesus Cristo fez no meu e no seu lugar. Não é para que nós não sejamos bons, não. Mas é para nos mostrar que a salvação não vem de nós, mas somente daquele que cumpriu todos os preceitos divinos do Pai. Somente daquele que cumpriu a penalidade, a morte. É por isso que João Batista fala: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E a boa nova de Jesus para nós hoje é: Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado de você. Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que cumpriu perfeitamente todos os preceitos da lei de Deus. E isso faz com que o pecado ele perca força. Por isso que quando você crê em Jesus Cristo, você é aceito por Deus mediante a fé e não mediante o que você faz. Você é aceito por Deus não mediante as suas boas atitudes, que para Deus na verdade não são boas, mas estão manchadas pelo pecado. Você é aceito por Deus e perdoado para que você possa desfrutar de um relacionamento de filho de Deus. E o apóstolo Paulo vai dizer que nós estamos em Cristo. Nós estamos em Cristo. E estar em Cristo é estar perdoado. Estar em Cristo é estar inocentado. Estar em Cristo é ser justificado. Estar em Cristo é ser filho de Deus pelo mérito de Cristo Jesus. Guarda essa frase no seu coração. Jesus Cristo viveu, morreu no seu lugar para que você pudesse herdar a posição de filho de Deus hoje. Jesus Cristo sofreu, viveu tudo aquilo que você não poderia sofrer e viver, para que você hoje pudesse desfrutar de tudo aquilo que existe em Cristo Jesus.
E o que existe em Cristo Jesus, Gustavo, eu vou te mostrar daqui a pouco. Por isso você precisa se inscrever no canal, ficar até o final, deixar o seu pedido de oração conosco, porque nós queremos conhecer você. Existe uma vida em Cristo Jesus que as pessoas não fazem ideia. Existe uma realidade em Cristo Jesus que as pessoas não fazem ideia. Você e eu, nós temos acesso a um tesouro, a uma realidade de vida benevolente, poderosa, transformadora. E me permita te contar uma história. Certo dia, um homem muito rico faleceu. E ele havia deixado toda a sua fortuna para o seu escravo. O seu escravo, sabendo pelo advogado daquele homem que havia falecido, ele ficou impactado, porque ele nunca havia lidado com tanto dinheiro. Quando o advogado lhe contou, ele simplesmente não acreditou e simplesmente falou: olha, como eu, que sou um escravo, vou lidar com tanto dinheiro? E ele simplesmente achou que aquilo era uma mentira e agiu como um escravo. Porém, na verdade, ele não era mais escravo, ele era livre e herdeiro de uma fortuna. É exatamente isso que muitos cristãos fazem. E talvez é exatamente isso que você esteja fazendo. Jesus Cristo libertou você da escravidão quando ele morreu por você. E quando ele viveu por você, ele deixou para você uma herança espiritual, um tesouro espiritual, uma riqueza espiritual. Ele deixou amor, ele deixou paz, ele deixou alegria, ele deixou bondade, ele deixou felicidade, ele deixou benevolência, fidelidade, santidade, amor de Deus incondicional. Mas nós, você, eu, nos comportamos como escravos. Nossas emoções andam em medo, vivemos no medo, na ansiedade, numa preocupação excessiva pela vida, pelo dia de amanhã, por aquilo que vamos comer, vestir, comprar. Jesus disse que os pagãos é que se preocupam com essas coisas. Mas nós que somos filhos de Deus, não, nós não devemos nos preocupar. Por quê? Porque nós temos um Pai. E esse Pai, esse Deus Criador de todas as coisas, Ele cuida de cada um de nós. Porém, no processo de transformação, no processo onde nós aprendemos a ser filhos de Deus, nós nos perdemos. Porque nós alimentamos a nossa mente com as coisas que são da carne. E agora o apóstolo Paulo vai continuar dizendo: olha, aquele que planta na carne, ele vai colher morte da carne. O verso 6 diz assim: portanto, permitir que a natureza humana controle a mente resulta em morte. Mas permitir que o espírito controle a mente resulta em vida e paz. Pois a mentalidade da natureza humana é sempre inimiga de Deus. Nunca obedeceu às leis de Deus e nunca obedecerá. Por isso, aqueles que ainda estão sob o domínio de sua natureza humana não podem agradar a Deus. É exatamente isso, existe uma guerra. Existe uma guerra, e se você está me ouvindo, você vai se identificar com isso. Existe uma guerra entre a sua carne e entre o seu espírito. Lembra daquele exemplo do diabinho no seu ombro esquerdo e do anjinho no seu ombro direito? Sim, a carne, ela fala com você e ela não se converte. A sua mente, ela não se converte. Ela é humana. Ela precisa ser cativada a Cristo, submetida a Cristo. Por isso, nós precisamos submeter os nossos pensamentos, a nossa mente, a Cristo Jesus. E somente através de alimentar o nosso espírito. E aí, como filhos de Deus, o que nós temos feito para alimentar o nosso espírito? Nós estamos lendo a palavra de Deus, estamos orando, estamos indo à igreja local? Ou nós somos pessoas que só estão criticando os outros, olhando o cisco que está no olho dos outros, mas não estamos vendo a trave que está na nossa cara?
Nós sempre estamos criticando o pastor, a igreja, tudo está imperfeito, mas nós não estamos imperfeitos. Nós nos bastamos. A autossuficiência toma conta do nosso coração. Ai de nós, tenha misericórdia de nós, Senhor. Nós precisamos nos humilhar diante de Deus nesse momento e dizer: Pai, me ajude a andar em espírito. E andar em espírito é fortalecer os princípios e as virtudes do espírito, é submeter a sua mente, a sua razão, à palavra de Deus. E agora entenda bem, suas emoções muitas das vezes vão dizer para você: não ame, não obedeça, não vá à igreja, não leia a Bíblia, não pregue, não faça isso, não faça aquilo. Seja preguiçoso. As suas emoções vão dizer isso pra você. A sua mente humana vai dizer isso pra você. O diabo vai dizer muitas coisas ruins pra você. Mas em nome de Jesus, seja repreendido a voz do diabo na sua cabeça. E que as suas emoções sejam tomadas pelo poder do Espírito Santo. E você seja transformado pela palavra de Deus. Você seja mudado. Esse canal foi criado para mudar a vida das pessoas, para que elas sejam mais parecidas com Jesus. Não foi criado para que você viesse aqui e achasse que você vai conseguir a chave da sua vitória. Sim, talvez você tenha, mas a chave da vitória de mudança do teu caráter, a chave da vitória da mudança do teu coração, para que você seja uma pessoa cheia do poder de Deus, uma pessoa que vive no Espírito, uma pessoa que diz não ao diabo, não às tentações, não às quedas, uma pessoa constante na fé, cheia do Espírito Santo, cheia de fé, cheia do poder de Deus, cheia de sabedoria. Chega de viver uma vida totalmente na carne, uma vida que só leva você à morte, à depressão, à tristeza, à angústia, à amargura. Em nome de Jesus, seja repreendido, que você possa vivenciar o poder de Deus e o perdão de Deus sobre a tua vida, que você possa liberar o perdão, que você possa, em nome de Jesus, mandar embora essa amargura da tua vida, que você possa, em nome de Jesus, mandar embora toda a angústia do teu coração, todo pecado que está te aprisionando, todo vício, tudo aquilo que você tem caído. Talvez você tenha caído em tantos pecados recorrentes, mas em nome de Jesus, hoje chega de você viver no pecado, chega de você viver cativo da carne, chega de você viver amante do pecado. Hoje é o dia de você viver do Espírito, de andar no Espírito, de receber vida do Espírito Santo. Em nome de Jesus, seja avivado pelo poder de Deus, seja em nome de Jesus reconstruído pela vontade de Jesus na sua vida. Em nome de Jesus. O texto vai continuar dizendo: e uma vez que Cristo habita em vocês, embora o corpo morra por causa do pecado, o Espírito lhes dá vida, porque vocês foram declarados justos diante de Deus. E se o Espírito de Deus, que ressuscitou Jesus dos mortos, habita em vocês, o Deus que ressuscitou Cristo Jesus dos mortos dará vida a seu corpo mortal, por meio desse mesmo Espírito que habita em vocês. Portanto, irmãos, vocês não têm de fazer o que a sua natureza humana lhes pede. Porque se viverem de acordo com as exigências dela, vocês morrerão. Se contudo, pelo poder do Espírito, fizerem morrer as obras do corpo, viverão. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um espírito que os torne de novo escravos medrosos, mas sim o Espírito de Deus, que os adotou como seus próprios filhos. Agora nós os chamamos Abba Pai, pois o Espírito confirma a nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos seus herdeiros, aleluias, e portanto cordeiros com Cristo. Se de fato participamos de seu sofrimento, participaremos também da sua glória. Louvado seja o nome de Jesus, engrandecido seja o nome de Jesus, porque Jesus Cristo, ao morrer e ressuscitar e a viver no nosso lugar, Ele nos dá o direito de sermos filhos. Filhos amados de Deus, filhos.
Agora, quando você olhar no espelho, você vai olhar para você e você vai dizer: eu sou um filho de Deus. E um filho de Deus que é herdeiro de Deus, que tem uma herança espiritual. E essa herança, ela me é dada. E eu posso desfrutar dessa herança através do poder do Espírito Santo. Perceba que o apóstolo Paulo vai dizer: se você mortificar pelo poder do Espírito as obras da carne. Existe um entendimento muito errado de como nós vencemos a nossa luta contra a carne. Nós não vencemos a nossa luta contra a carne e a nossa força. Nós não vencemos a nossa luta contra a nossa carne na nossa sabedoria humana, na nossa inteligência humana. Não. Nós vencemos a nossa luta contra a carne pelo poder do Espírito Santo. Aleluias. Louvado seja o nome de Jesus. Talvez você esteja presa nos vícios. Talvez você esteja presa em sentimentos horríveis por pessoas. E eu quero profetizar sobre você. Ore por essa pessoa que você está tendo sentimentos horríveis. Ore por ela, ore por ele. Ore nesse momento agora. Se existe alguém te perseguindo, alguém machucando você, alguém atribulando a sua vida, em nome de Jesus, essa pessoa não é seu inimigo. O inimigo é Satanás. Perdoe, libere perdão. Sai dessa amargura, não viva na carne, ande no Espírito. Seja cheio do Espírito Santo, do poder de Deus. E viva o Espírito de Deus. Libere o amor que existe dentro de você. O texto vai dizer que o mesmo Deus que ressuscitou Jesus, o mesmo Espírito que habitava em Jesus, esse mesmo Espírito habita em você, meu querido. Esse mesmo Espírito habita em você, minha irmã. Então, em nome de Jesus, você não é mais escravo. Não seja escravo dos vícios. Não seja escravo dos medos. Não seja escravo da ansiedade. Não aceite isso sobre a sua vida. Não seja escravo da amargura. Não seja escravo de todo tipo de sentimento e de todo tipo de pensamento que aprisiona você em um cárcere mental. Em nome de Jesus, você não é mais escravo. Eu quero orar pela tua vida agora e profetizar sobre você. Deus, em nome de Jesus, toma essa pessoa em tuas mãos que está me ouvindo. Em nome de Jesus, você não é mais escravo. Em nome de Jesus, seja livre. Em nome de Jesus, seja liberto dos vícios. Seja liberto desse sentimento de amargura, dessa prisão emocional. Seja liberto em nome de Jesus. Seja livre, seja liberta pelo poder do Espírito Santo. Que você receba a presença de Deus agora aí na sua casa, aonde você estiver. Você receba a visita do Senhor. Que em nome de Jesus, Ele é o Deus que veio para libertar os cativos, libertar os que estão presos, curar os enfermos e consolar os que choram. Então, em nome de Jesus Cristo, seja livre. Você é o filho amado de Deus. E Ele colocou o Espírito dele em você. Essa é a herança que Ele te deu. Você não é mais escravo. Por isso você tem um motivo de comemorar, um motivo de se alegrar. A sua conta está cheia. E não é porque você fez algo. Não é porque você orou, foi à igreja hoje. Não, é porque Ele deu isso para você gratuitamente por meio do sacrifício do seu filho. Então desfrute. Não aceite ser uma pessoa escravizada por sentimentos e vícios e problemas na sua vida. Não ande na carne. Viva no Espírito. Viva no Espírito de Deus. Ore comigo nesse momento, levante a sua voz em oração e diga: Deus, em nome de Jesus, eu não sou mais escravo do medo, eu não sou mais escravo da ansiedade, eu não sou mais escravo desse sentimento de amargura, da decepção, eu não sou mais escravo desse vício comportamental, dos vícios químicos, eu não sou mais escravo. O poder do Espírito Santo está sobre a minha vida e Ele pode me transformar e está me transformando em nome de Jesus. Eu creio, Pai. Eu creio, Pai.
no seu poder. Eu sou filho amado de Deus, eu sou um herdeiro e eu tenho uma herança rica, grandiosa, que pode mudar o meu dia a dia. Em nome de Jesus, eu abençoo a tua vida, meu irmão. Eu sei o quanto talvez esteja sendo difícil para você. Eu sei o quanto possa estar sendo difícil para você ser livre desse vício, ser livre dessa dependência, ser livre desses sentimentos que estão permeando suas emoções. Oh Deus, a sua presença é real, Senhor. Continua curando, Deus. Deus, levanta os seus filhos. Levanta os seus filhos, Deus. Levanta os seus filhos. Deus, em nome de Jesus, traz vida sobre os seus filhos. Traz vida. Traz vida. Traz vida, Senhor. Traz vida. Sabe, irmãos, quando eu era mais novo, eu lembro do pastor da Assembleia de Deus me chamar para dar uma palavra e ter a oportunidade e para cantar também. Porém, eu tinha tanta vergonha, tanto medo, que eu não conseguia sair do lugar. Imagina que eu não conseguia falar. Eu tinha vergonha, eu era tímido. Porém, a partir do momento que eu conheci Jesus, Ele me encheu com tanta coragem, mas tanta coragem, tanto poder, que eu comecei a pregar o Evangelho nos lugares onde havia traficantes, pessoas de má índole, aonde ninguém queria ir, aonde ninguém queria falar. Eu estava lá falando. Eu abordava todos os homens da comunidade onde eu morava, no Rio de Janeiro, e pregava o Evangelho para cada um deles. Porque o Espírito Santo, quando Ele habita em nós, Ele nos dá parte da natureza divina de Jesus. Por isso, em nome de Jesus, não aceite nada contrário à natureza divina de Jesus sobre a tua vida. Você não é mais escravo. Você é filho de Deus. Por isso, em nome de Jesus, seja livre, seja livre, seja liberta, seja liberta. Diga isso aí na sua casa, no seu lugar. Eu sou livre, eu sou livre, eu sou liberto, eu sou liberta pelo poder do Espírito Santo. E eu tenho uma herança, o poder do Espírito Santo dentro da minha vida. Você não é mais culpado. Você é justificado pela fé em Jesus. Agora você precisa aprender a desfrutar, assim como um filho desfruta da paternidade do pai. Você precisa aprender a depender dele, a crer no poder dele e a ser transformado pelo poder dele. Em nome de Jesus. Oh Deus, obrigado. Obrigado porque o Senhor é maravilhoso. Cada pessoa, cada irmão, cada irmã. Deus, tanta gente cativa, tanta gente presa. Tanta gente, Senhor, não vivendo como filho de Deus, mas vivendo como escravo, Senhor. Deus, em nome de Jesus, traz vida sobre cada irmão e cada irmã. Liberta dos vícios comportamentais, dos sentimentos, da prisão, do cárcere mental. Liberta e faz eles viverem a realidade de filho de Deus que o Senhor tem para cada um de nós, Pai. Em nome de Jesus Cristo. É a minha oração nesse momento, Deus. Amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, é sempre um privilégio estar aqui com você. Nós estamos aqui sempre de segunda a sexta. Por isso você pode maratonar nos nossos momentos de oração e reflexão na palavra de Deus. E em cada oração nós temos uma reflexão, uma palavra para a sua vida diferente. Por isso desfrute, maratone, aprenda a amar Jesus acima de todas as coisas. Eu sou o missionário Gustavo Neves. Estou aqui para pregar o Evangelho para você, para orar por você e com você.
Por isso, se inscreva no nosso canal. Comente, deixe seu pedido de oração, ative o sininho das notificações e compartilhe com o máximo de pessoas possível. Que Deus te abençoe. Amém.